eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Vamos começar essa videoaula de hoje, né? Fazendo o quê? A correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior. Essa ainda das peças do Tangram eu vou esperar vocês me enviarem, tá? Pra gente poder fazer. Quero as fotos de vocês pra gente poder, pra eu poder mostrar no PowerPoint mesmo, na videoaula. E eu coloco no meu PowerPoint, na minha apresentação de videoaula, mostro para vocês e a gente faz a correção, tá bom? Então vamos lá, a correção então primeiro das páginas. Número 16. Escreva o nome de alguns objetos que lembram triângulos. Compare sua resposta com a de um colega. Gente, isso aí já é uma resposta pessoal. Tudo que você colocar, que você achar que lembra um triângulo, você coloca, tá bom? Número 17. Nomeie e identifique os vértices, os lados e os ângulos internos de cada triângulo. Então, vamos lá, gente. Quais são os vértices desse aqui? F, G e H, tá? Como que esse triângulo chama? Triângulo FGH, tá bom? E quais são os lados? FG, GH e GF, ok? Ângulos internos, F, G e H, tá? Esse triângulo aqui é o triângulo LMN. Quais são os vértices dele? O L, o M e o N. Quais são os lados? LM, MN e NL. E os ângulos? Ângulo L, ângulo M e ângulo N. Ok? Bem tranquilo também. Número 18. O esquema lembra um triângulo construído com 6 palitos. Olha aqui. Copie o esquema em seu caderno, mudando a posição dos palitos para obter um esquema que lembre 2 triângulos menores. Olha aqui. Isso aqui foi uma sugestão. Você pega esse palitinho, traz esse pra cá e esse traz ele pra cá, como se você estivesse dobrando ele, tá bom? Aqui é uma resposta pessoal e aqui é uma sugestão para vocês. Número 19. Quantos triângulos é possível identificar na figura abaixo? Nomeie cada um deles. Gente, 5 triângulos. Por quê? O triângulo maior, que é o triângulo ABC, vamos falar do menor primeiro, seguindo essa ordem aqui para ficar mais tranquilo para vocês. ABC, agora o triângulo BCE, tá vendo esse aqui? Depois o triângulo BDE, depois o triângulo CEF e o triângulo ADF, ok? Esse triângulo maior aqui também, tá bom? Número 20. Nomeie os triângulos que correspondem às faces de cada pirâmide, tá? A face, né? Um desses lados aqui da pirâmide que simboliza um triângulo. Então, aqui vai ser... Na verdade, nesse caso, são 4 triângulos, né? Porque como é uma pirâmide de base quadrangular, então são 4 faces aqui. Então, quais foram os triângulos? ABV, BCV, CDV e ADV. Olha aqui. Porque aqui é um triângulo, aqui é outro. Aqui atrás, tá vendo? Tem outro. E aqui do lado tem outro. Nesse caso, triângulo EFV, triângulo FGV, triângulo EGV e triângulo EFG também. Aqui nesse caso são 3 triângulos porque a base é triangular. Número 21. Desculpa, gente, são 4 porque a base também é um triângulo nesse caso, né? São 4 porque são 3, é uma base e as 3 faces também são triângulos, tá bom? Número 21. Com o auxílio de uma régua, meça o comprimento dos lados dos triângulos e classifique-os em equilátero, isósceles e escaleno. Lembrando, o que é um triângulo equilátero? É aquele que tem o quê? Os 3 lados iguais. Um triângulo isósceles, gente, é um triângulo que tem 2 lados iguais. E o escaleno, ele é um triângulo que tem os 3 lados diferentes. Esse primeiro aqui, ele é isósceles. O segundo, ele é... Por que tá aqui equilátero e escaleno? E isósceles, desculpa. Equilátero e isósceles. Porque equilátero, ele tem os 3 lados iguais. E para ser isósceles, ele tem que ter 2 lados iguais. Então, acaba que ele é equilátero e isósceles, né? Esse aqui é só isósceles, porque ele só tem esses 2 lados iguais. E esse aqui, escaleno, ele tem a medida dos 3 lados diferentes. Número 22. O hexágono regular abaixo foi decomposto em quantos triângulos, gente? Em 6 triângulos, ok? Com o auxílio de uma régua, meça o comprimento dos lados dos triângulos e classifique-os em equilátero, isósceles ou escaleno. Gente, são triângulos equiláteros, são triângulos que têm a mesma medida dos lados, tá ok? Número 23. Em cada item, classifique o triângulo quanto à medida do comprimento de seus lados.
O triângulo ABC, prestem atenção, ele tem dois lados iguais, estão vendo? Então, ele só pode ser o quê? Isósceles. Esse aqui, cada lado tem uma medida, então ele é um triângulo escaleno. E esse aqui, ele tem os três lados iguais, então ele é equilátero, porque ele tem os três lados iguais, e ele também é isósceles, por quê? Porque para ser isósceles precisa ter dois lados iguais, ok? Número 24. Observe os triângulos na malha quadriculada e classifique-os em retângulo, acutângulo ou obtusângulo. O primeiro triângulo é um triângulo acutângulo, o segundo é um triângulo retângulo, o terceiro é um obtusângulo, o quarto é um obtusângulo, o quinto é um acutângulo e o sexto é um retângulo. Vamos lembrar o que são triângulos acutângulos, retângulos e obtusângulos? O triângulo acutângulo é aquele triângulo cuja medida dos ângulos é menor do que 90 graus. O retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, tá vendo? O obtusângulo, ele tem um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, bem tranquilo também esse pra gente. Número 25. Utilizando um transferidor, determine a medida dos ângulos internos do triângulo ABC. Então, se você fizer a medida, você vai ver que esse ângulo é um ângulo de 100 graus, esse de 40 graus e esse de 40 graus. E classifique esse triângulo quanto à medida dos seus ângulos internos. Então, ele é o quê? Obtusângulo, porque ele tem um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, tá, gente? Letra B. Esse triângulo possui um par de ângulos internos com mesmas medidas. Qual a medida de cada um deles? 40 graus. Com o auxílio de uma régua, classifique o triângulo quanto à medida do comprimento dos seus lados. Esses dois lados aqui, ó, eles são iguais, então é um triângulo isósceles. Calcula a medida aproximada do perímetro desse triângulo. O perímetro, gente, é a soma dos três lados, aproximadamente 14 centímetros, tá bom? Número 26. Classifique os triângulos que compõem o tangram desenhado na malha quadriculada quanto à medida do comprimento de seus lados, são triângulos isósceles. De seus ângulos internos, são triângulos retângulos, tá bom? Agora, na página 187, nós vamos falar sobre os quadriláteros. Todo mundo abrindo a página, acompanhando comigo, tá, gente? É bem gostoso, bem interessante também essa parte. Nós estamos dando continuidade ao conteúdo, nós falamos um pouco dos triângulos. Agora, nós vamos falar dos quadriláteros. Observe parte do mapa de uma cidade em que aparecem alguns formatos que lembram quadriláteros. Olha aqui, ó. Tanto de quadrilátero aqui. Aqui tem até um triângulo, mas aqui, olha, um monte de quadrilátero. O quadrilátero tem os seguintes elementos. Olha aqui, os lados, os vértices e os ângulos internos, igual aos triângulos. O que diferencia, gente? O quadrilátero é uma figura, é um polígono de 4 lados. Quais são os lados aqui, gente? Ó, lado AB, BC, CD e DA. Os vértices A, B, C e D. E os ângulos internos, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Podemos nomear os quadriláteros com base nas letras que representam os seus vértices, igual ao triângulo, gente. O triângulo a gente não fala triângulo ABC, aqui a gente pode falar quadrilátero ABCD, tá? A gente nomeia de acordo com os vértices. Classificação dos quadriláteros. Alguns quadriláteros podem ser classificados em paralelogramo ou trapézio. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Então, aqui, olha, o lado AB, está vendo? Ele é paralelo ao lado CD. O lado AD é paralelo ao lado BC. Nesse caso, os ângulos internos opostos têm medidas iguais e os lados opostos têm as medidas de mesmo comprimento. Então, preste atenção aqui, ó. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo C. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo D, ok? Trapézio. Trapézios são quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Então, enquanto o paralelogramo tem dois pares de lados paralelos, o trapézio tem somente um. Então, presta atenção. Há quadriláteros que não são paralelogramos e nem trapézio. Veja os exemplos, estão vendo? Não enquadra em nenhum desses dois. A classificação dos paralelogramos, gente. Alguns paralelogramos podem ser classificados de acordo com a medida do seu comprimento. Desculpa. Com a medida do comprimento de seus lados e a medida de seus ângulos internos. O quadrado, por exemplo, gente, o quadrado é um quadrilátero que tem o quê? 4 lados iguais e 4 ângulos retos. O losango já tem o quê?
ele tem os 4 lados iguais. E o retângulo, ele tem os 4 ângulos retos. Mas vamos fazer a leitura aqui, porque o retângulo, gente, ele é um paralelogramo também. Por quê? Ele tem os 2 pares de lados paralelos, só que ele possui os 4 ângulos internos retos. O losango é também um paralelogramo que possui os 4 lados com a mesma medida de comprimento. O quadrado também é um paralelogramo, ele não deixa de ser um paralelogramo, só que ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos. Vamos falar um pouquinho mais então. Vamos prestar atenção. O trapézio, então, só para a gente poder fixar, ele apresenta um par de lados paralelo e esse lado são chamados bases do trapézio. Presta atenção. Ele tem uma base menor, uma base maior. Um par de lado é paralelo, o outro não. O paralelogramo, ele já possui os 2 lados de pares paralelos. Os trapézios, eles podem ser classificados em trapézios retângulos, isósceles e escalenos. Por quê? Os trapézios retângulos, eles têm 2 pares, têm 2 ângulos retos, ok? Os isósceles, ele tem um único par de lados opostos congruentes. E o trapézio escaleno, que não são isósceles e nem retângulos, tá? Então, ele não tem nem esses ângulos retos, nem esses lados iguais. Ele é chamado, então, de trapézio escaleno. E agora, entre os paralelogramos, você tem que entender por quê. Entre os paralelogramos, nós temos essas classificações mais específicas, que é o quadrado, o retângulo e o losango. Vocês precisam ficar espertos em relação a isso, porque podem vir perguntas para vocês assim, olha, todo quadrado é retângulo e todo retângulo é quadrado? Vamos prestar atenção? Todo quadrado também é um retângulo? Para ser retângulo, ele tem que ter o quê, gente? Os 4 ângulos retos. Então, todo quadrado é retângulo? É. Mas todo retângulo é quadrado? Porque o retângulo tem que ter só os 4 ângulos retos, mas ele não tem os 4 lados iguais. Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Vamos associar o quadrado ao losango. Todo quadrado é losango? O quadrado, ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos. E para ser losango, tem que ter pelo menos os 4 lados iguais. Então, todo quadrado, ele é losango. Mas todo losango é quadrado? Não, porque o losango, ele só tem os 4 lados iguais. Ele não tem necessariamente que ter os 4 ângulos retos. Então, isso é muito utilizado em perguntas de avaliações para vocês. Vocês têm que ter essa associação dessas definições bem tranquilas na mente de vocês, tá bom? Olha só, o quadrado é paralelogramo, é retângulo e é losango. Estão vendo que eu acabei de falar sobre essa associação do quadrado aos outros quadriláteros? Mas você tem que saber que nem sempre, como a gente fala assim, né? A gente utiliza via de mão dupla. Um é igual ao outro, mas nem sempre o outro é igual a um, tá? Prestar atenção nisso. Olha aqui, imagens de um retângulo, um quadrado, um losango e um paralelogramo. Aqui só não tem o quê? Só não está representado o trapézio, mas tem o quadrado que tem... Vamos falar comigo aqui, vamos lembrar? O quadrado tem o quê, gente? 4 lados iguais e 4 ângulos retos. O retângulo, 4 ângulos retos. O losango, 4 lados iguais. E o paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. O trapézio, ele já tem o quê? O trapézio tem apenas um par de lados paralelos. Vou deixar para vocês atividades das páginas 188, 189, 199 e 200 para vocês fazerem, para eu voltar na próxima videoaula fazendo a correção. Façam com muita atenção, tá? Aqui é porque no final do capítulo continua falando sobre esses temas, então vocês farão essas e essas aqui para mim. Não precisa fazer a cópia da pergunta, tá, gente? Coloca só a resposta, mas nunca esquecendo de colocar o número da videoaula, a data, as páginas, para você ter uma organização. Por diversas vezes eu já expliquei para vocês que a matemática, ela tem muito a ver com a organização. Porque senão, uma medida de um lado que fizer diferente, gente, vai alterar a classificação, não vai? Então, precisa ser tudo muito organizado, muito bem feito, para você não confundir no conteúdo, tá bom? Gente, sinto muito a falta de vocês são crianças muito especiais para mim. Em breve nós estaremos juntos, eu creio, viu? Em nome de Jesus, rapidinho vamos estar todos no colégio. Um grande abraço, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.